Aqui estão a todos, a tudinho, eu, tu, eles, nós. Como vocês estão? Estão bem? Tem alguém aí? Aê. Que alegria ter vocês aqui neste momento, pessoas especiais, ilustres, diretamente do meu coração. Esse terceiro Festival Amassa, mais uma vez nessa casa, nesse Centro Cultural do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste sempre apoiando iniciativas, contribuindo com a cultura cearense, com nomes, artistas, pensadores, escritores. E essa casa sempre acolhe muito bem, braços abertos, nossas iniciativas. Essa realização é uma produção, é uma realização da Candeeiro Cultural, eventos, arte e entretenimento. Esse festival, em sua terceira edição, a gente vai passar um pouquinho do que foi o primeiro Festival Amassa. O primeiro Festival Amassa vai passar daqui a pouquinho. Nesse exato momento, vou exibir para vocês perceberem o que foi o primeiro Festival Amassa realizado ali em 2023. Você entra e segue o trem da história? Ou perde o fio da meada e fica dentro do trem? Que mensagens você emana para além do seu tempo? Você faz a sua história ou segue a manada? Oxente, tá animal, festejando a vida baixo na deriva, nas águas da terra espiritual, cada verso é canto, pois em cada canto, canto essa cidade, verso e poesia. A cada mentira existe uma verdade, na terra da luz tudo se conduz. A história espiritual, além de literária, era multifacetada. Era feita de sonhos, palavras e sons. Guarda as suas peculiaridades, seus encontros singulares. E eu vou ter a imensa satisfação de contar com Fernanda Meirelles, aqui presente. Aê! E Lara Denise, também presente nesse recinto. Se acheguem, se aproxeguem, venham que venham. Prazer grande ter vocês aqui. Satisfação. A gente vai dividir esse encontro da seguinte maneira. A gente vai ter 15 minutos para cada um de vocês se apresentarem, falarem. Depois a gente faz um grande bate-papo sobre os nossos afetos e esta cidade de Fortaleza. Fernanda, Lara, Paulinho, como é que é? Oi, gente, boa tarde. Posso começar me apresentando rapidinho, e aí posso falar, Antes de tudo, eu quero dizer que essa é a primeira vez que a gente está assim, conversando com mais gente sobre Fortaleza. E a gente já fala sobre ela há muito tempo. Fortaleza vive com os orelhas quentes quando a gente se encontra. Então, essa é uma ocasião muito feliz. Não só porque Lara está aqui e a gente vai conversar junto. E eu acho que é também pensar coisas, Porque tem gente que a gente encontra e começa a ter ideia. A Lara é uma pessoa que dá muitas ideias também. E com vocês. E aí tem muita gente legal aqui hoje, que eu estou tendo o prazer de conhecer. E de reencontrar também. E que nossas histórias se cruzam, porque nós temos nosso playground compartilhado, que é Fortaleza. Então, vou passar para a Clara se apresentar. Só me ouvir? Mas também é Tá rolando. Gente, boa tarde. Me chamo Lara Denise. Queria também reforçar, a alegria que é para todo mundo. Como eu falei na minha chamada, eu acho que sábado à tarde é um momento muito gostoso de um final de semana, do dia mais legal que é o sábado. Então acho que é interessante a gente estar aqui se encontrando para falar com o Fernando, para falar de
mas a gente gosta tanto que é essa cidade. E é uma alegria estar falando também aqui. A gente já tem vários encontros, né? Inclusive, o Fernando passou de um momento muito especial desse trabalho, que foi... ela me preparou para apresentar esse trabalho em outra língua e foi muito especial. E a gente confabula muito, né? Então é muito, muito bom ter esse espaço. O Tiago também, que está aqui. Vou me inscrever, né? Eu sou uma mulher negra, estou sentada, com o cabelo cacheado na altura dos ombros. Estou usando uma blusa azul, uma estampa do cantor Gilberto Gil. Eu sou Thiago Ribeiro, estou com blusa amarela, cabelo diferente do habitual, barba, bigode, uma blusa calça preta, com um microfone aqui presente nesse momento. E eu sou uma pessoa branca, de cabelo curto, castanho, uso óculos, uma camisa azul, uma saia roxa e sou uma pessoa trans não binária. E aí eu estou também estudando Libras. E eu estou muito feliz de encontrar alguém aqui também, né? Estou feliz demais. Pessoa trans, gente, ó. Pessoa. Vocês tiraram o gênero 1 comigo? Tá. Vou. Se quer ver frente? Bom, a ideia é começar com uma pergunta, né? Quando você pensa na cidade que vive, qual a imagem ou primeira lembrança que vem à sua cabeça, na sua mente? Eu queria que a gente fosse pensando nessa resposta e guardasse ela, para escutarmos daqui a pouco. E aí eu fui pensando, né, no título do festival, que eu adoro esse nome, né, na massa, você quer ver padaria e tal, mas é uma palavra que a gente gosta, né, de usar em Fortaleza, e ela como coisa, ela tem muitos usos, né, eu gosto muito da massa. E aí eu fui pensando nesse título, né, narrativas urbanas, arte, memória, e o quanto as narrativas urbanas, ela constroem memórias. E como essas narrativas urbanas, elas estão presentes em diversos espaços, pessoas, sabores, cheiros. E aí eu estou pensando, né, assim, puxando a minha memória, o que é que eu lembrava de Fortaleza, e aí me deu 3 coisas, né. Óbvio que tem vários, e aí por isso que eu pedi que vocês guardassem a oportunidade de vocês para a gente compartilhar no final. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, nos becos, nos peixinhos, que hoje não é mais o beco, é o Bradesco, mas ainda tem os peixinhos. Eu me esqueci agora qual é a rua que ele fica, acho que era Barra do Rio Branco. Fiquei lembrando também do Castelo da Lagoa do Sul, né, que é o que marca muitas vezes a viagem aqui ao centro, mas quando é começo de mês, né, que agora o ano está muito mais caro, nem sempre nas viagens lá sempre permite esse castelo. E fiquei pensando também em algo que eu nunca fiz, estou com vontade, mas admiro que nunca farei, que é pular da ponte. E aí eu me lembrei, inclusive, eu sempre gosto dessa frase, que inclusive está no zine que a Fernanda organizou, no coleção de zines que a Fernanda organizou, em que o Estácio, acho que era o Estácio Facota, ele colocou lá na zine dele que Fortaleza é a única cidade que pulava de chamar para pular da ponte é sinônimo de vida. Então eu acho que marca muito essa cidade, né? E eu estou pensando nessa coisa relação da cidade com a memória, né? E aí eu posso discutir a memória porque eu sou professora de sociologia, né? Desse lugar que eu falo. E aí quando a memória ela é atravessada por coisas coletivas e individuais. E aí eu compartilho com vocês algumas imagens do meu arquivo pessoal, que é da minha filha, né? Ou seja, misturando essa memória individual com coletiva. Na primeira foto, aqui na imagem esquerda, ela está segurando um baobab, um passeio público, né? Que é e aí, através da nossa memória coletiva, que diz sobre a história dessa cidade, sobre as desigualdades e a luta por liberdade que essa cidade abriga. A imagem do meio, ela está encostada num poste na praça da Gentiane, ao fundo tem a residência universitária onde o pai dela morou. Eu sei que a gente passa nessa praça, a gente gosta de lembrar isso, ela fica sem saco, né? Já sei, tá morando aqui. E aí, ela está do lado de uma frase, né, que é o tipo de paisagem que a gente procura na cidade, ela e eu, que está escrito assim: só não esqueça de apreciar a lua. E na imagem do canto, na Praça do Ferreira, no final do ano, né, aquele tradicional coral das crianças que tem o Natal. Aqui, com essa idade, ela já ia obrigada a se encostar muito, hoje eu não consigo mais arrastar, mas pelo menos registrei, que eu acho também
cidade e no meu arquivo particular. Ainda no meu arquivo, na imagem da esquerda, ela está de frente ao letreiro da Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia da UFC, e esse letreiro não existe mais, ele foi datado. A Faculdade de Filosofia, inclusive, não pertence mais a esse centro de humanidades, ela está no livro, então já é uma memória, né, que já ficou só mesmo nos arquivos. E o quanto a memória é muito mais feita de esquecimento do que a gente lembra. Né? Inclusive, biologicamente, neurologicamente, a gente esquece mais do que a gente retém, porque o nosso cérebro não tem a capacidade de reter todas as lembranças que a gente tem. E por fim, uma última imagem, que é nossa declaração de amor coletivo, que se chamou do Benfica. E aí, para pensar, né, a cidade com essa memória individual e coletiva, e aí também fiquei pensando na nossa cidade como um arquivo público, né, vivo. E aí algumas imagens, né, de etapas diferentes de um prédio que contava também a história da nossa cidade, né, o edifício São Pedro, que teve várias funções, foi o primeiro edifício dessa cidade, depois foi hotel, e aí passou por diversos investimentos de degradação para chegar, né, até a sua demolição, que foi debatido coletivamente, foi em assuntos dos jornais, das notícias, teve inclusive exposição coletiva sobre esse acontecimento lá no Centro Cultural do Mar, que eu tive a honra também de participar. E aí, para pensar nessa informação que a gente tem tantos outros prédios, situações, né, que contam, né, que fazem e compõem esse arquivo público dessa cidade. Também fiquei pensando quanto a memória e a memória urbana da cidade, ela articula também silêncios e esquecimentos. E aí a gente estava mostrando hoje mais cedo, eu contando a história dessas estátuas da Praça dos Leões, que tem outro nome oficial, e aí isso é muito legal para a gente pensar que aquele general que dá nome àquela praça, que foi um general que exterminou muitas pessoas na Guerra do Paraguai, ele não é sequer lembrado, quem dá nome à praça são os leões. E esses leões, tem uma história bem interessante, porque eles guardam na memória de uma luta dos trabalhadores dessa praça, né, que tiveram seus direitos trabalhistas negados, salários atrasados, e por forma de protesto eles mexeram nas genitálias dessas estátuas. E se eu não estou enganada, se eu estiver errado, me corrija, não sei se a gente está assim, mas que eu saiba, até hoje ela permanece trocada, né? A genitália masculina está na feminina e vice-versa. Então, quando for lá na casa de novo, vamos conferir. Mas eu acho essa história muito boa porque ela conta, né, desse esquecimento, desse silenciamento, dessa classe trabalhadora que constrói essa cidade e tantas outras. E aí, pensando, né, um pouco, para fazer pensar a arte como um dispositivo para pensar essas memórias e o enredo de outras narrativas para pensar essa cidade, né? Só que aí não é qualquer arte que eu queria falar. A minha escolha é falar dessa arte urbana, feita na rua, e como o historiador Michel de Certeau fala, feita ao chão da rua, diferente dessa de olhar para a cidade, né, de cima, do planejamento, a ideia de pensar essa cidade a partir do que acontece ao nível do chão da rua. E aí, para dentro desse universo da arte urbana, né, que a gente tem arte pública, por exemplo, as esculturas públicas, que a gente tem diversas na nossa cidade. Para citar uma, lá na beira-mar a gente tem a caixa d'água com os peixinhos, que foi feito pelo Leonilson, né? E aí você tem contato no espaço público com a obra do Leonilson, que é um artista incrível, que é também natural de Fortaleza. E aí, dentro dessa arte pública, dessa arte urbana, que está ao chão da rua, eu fui nos últimos anos sendo muito capturada por riscos, frases, né, grafias que aparentemente não tinham sentido. Parecia ser só mesmo um risco ali na cidade. Mas que depois eu fui vendo que essa falta de sentido ela é só aparente. Né? Quando eu comecei a ir criando conexões, eu fui vendo que elas tinham sentido que eu, pelo menos, estava atribuindo. Né? Eu fui formando essas coleções, né? Tomando essa liberdade de fazer essa bricolagem com o que eu estive encontrando. E aí a gente vai percebendo que é possível fazer essas costuras. E eu chamei essas costuras, essas bricolagens, de escritas de rua. Então, propositalmente, elas estão no feminino, né? O habitual de escrever é feminino. E aí eu chamei elas de escritas de rua porque estamos na rua e porque são inscrições que... Suas singelezas, guarda das suas peculiaridades, seus encontros singulares, né?
E eu vou ter a imensa satisfação de contar com Fernanda Meirelles, aqui presente. Aê, aê, aê! E Lara Denise, também presente nesse recinto. Se acheguem, se aproxeguem, venham que venham. Prazer grande ter vocês aqui, né? Satisfação. A gente vai dividir esse encontro, né, da seguinte maneira. A gente vai ter 15 minutos para cada um de vocês se apresentarem, falarem, e depois a gente faz um grande bate-papo sobre os nossos afetos e esta cidade de Fortaleza. Fernanda, Lara, Paulinho, como é que é? Oi, gente, boa tarde. Posso começar me apresentando rapidinho, e aí posso falar, né? Antes de tudo, eu quero dizer que essa é a primeira vez que a gente está assim, conversando com mais gente sobre Fortaleza. E a gente já fala sobre ela há muito tempo. Fortaleza vive com as orelhas quentes quando a gente se encontra. Então, essa é uma ocasião muito feliz. Não só porque Lara está aqui e a gente vai conversar junto. E eu acho que é também pensar coisas, né? Porque tem gente que a gente encontra e começa a ter ideia. A Lara é uma pessoa que dá muitas ideias também. E com vocês. E aí tem muita gente legal aqui hoje, que eu estou tendo o prazer de conhecer e de reencontrar também. E que nossas histórias se cruzam, porque nós temos nosso playground compartilhado, que é Fortaleza. Então, vou passar para a Clara se apresentar. Só me ouvir? Mas também é Tá rolando. Gente, boa tarde. Me chamo Lara Denise. Queria também reforçar, né, a alegria que é, inclusive como eu falei na minha chamada, eu acho que o sábado à tarde é um momento muito gostoso de um final de semana, do dia mais legal que é o sábado. Então acho que é interessante a gente aqui se encontrar para falar com o Fernando, para falar disso que a gente gosta tanto que é essa cidade. E é uma alegria estar com a Fernanda também aqui. A gente já tem vários encontros, né? Inclusive, o Fernando passou de um momento muito especial desse trabalho, que foi. Ela me preparou para apresentar esse trabalho em outra língua e foi muito especial. E a gente confabula muito, né? Então é muito bom estar aqui nesse espaço. O Thiago também, que está aqui. Vou me descrever, né? Eu sou uma mulher negra, estou sentada, com o cabelo encaixado na altura dos ombros. Estou usando uma blusa azul, uma estampa do cantor Gilberto Gil. Eu sou Thiago Ribeiro, estou com blusa amarela, cabelo diferente do habitual, barba, bigode, uma blusa calça preta, com um microfone aqui presente nesse momento. E eu sou uma pessoa branca, de cabelo curto, castanho, uso óculos, uma camisa azul, uma saia roxa e sou uma pessoa trans não binária. E aí eu estou também estudando Libras. Eu estou muito feliz de encontrar alguém aqui também, né? Libras, estou feliz demais. Pessoa trans, gente, ó. Pessoa. Vocês tiraram o gênero 1 comigo? Tá. Você quer ver de frente? Bom, a ideia é começar com uma pergunta, né? Quando você pensa na cidade que vive, qual a imagem ou primeira lembrança que vem à sua cabeça, na sua mente? Eu queria que a gente fosse pensando nessa resposta e guardasse ela, para escutarmos daqui a pouco. E aí eu fiquei pensando, né, no título do festival, que eu adoro esse nome, né, na massa, você quer ver padaria e tal, mas é uma palavra que a gente gosta, né, de usar em Fortaleza, e ela como coisa, ela tem muitos usos, né, eu gosto muito da massa. E aí eu fiquei pensando nesse título, né, narrativas urbanas, arte, memória, e o quanto as narrativas urbanas, ela constroem memórias. E como essas narrativas urbanas, elas estão presentes em diversos espaços, pessoas, sabores, cheiros. E aí eu estou pensando, né, assim, puxando a minha memória, o que é que me lembrava de Fortaleza, e aí me deu 3 coisas, né. Óbvio que tem vários, e aí por isso que eu pedi que vocês guardassem, né, a personalidade de vocês para a gente compartilhar no final. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, nos becos, nos peixinhos, que hoje não é mais o beco, é o Bradesco.
acho que era Barra do Rio Branco. Fiquei lembrando também do Castelo da Lagoa do Sul, né, que é o que marca muitas vezes a viagem aqui ao centro, mas quando é começo de mês, né, que agora está muito mais caro, nem sempre nas viagens lá sempre permite esse castelo. E fiquei pensando também em algo que eu nunca fiz, tenho muita vontade, mas admiro que eu farei, que é pular da ponte. E aí eu lembrei, inclusive, eu sempre gosto dessa frase, inclusive está no zine que a Fernanda organizou, uma coleção de zines que a Fernanda organizou, em que o Estácio, acho que era o Estácio Facota, colocou lá na zine dele que Fortaleza é a única cidade que pulava de chamar para pular da ponte é sinônimo de vida. Então acho que marca muito essa cidade. Né? E eu estou pensando nessa coisa relação da cidade com a memória, né? E aí eu posso discutir a memória porque eu sou professora de sociologia, né? Desse lugar que eu falo. E aí quando a memória ela está atravessada por coisas coletivas e individuais. E aí eu compartilho com vocês algumas imagens do meu arquivo pessoal, que é da minha filha, né? Ou seja, misturando essa memória individual com coletiva. Na primeira foto, na imagem esquerda, ela está segurando um baobab, um passeio público, né? Que é e aí atravessa nossa memória coletiva, que diz sobre a história dessa cidade, sobre as desigualdades e a luta por liberdade que essa cidade abriga. A imagem do meio, ela está encostada num poste na praça da Gentilândia, ao fundo tem a residência universitária onde o pai dela morou. Então sempre que a gente passa nessa praça, a gente gosta de lembrar isso, ela fica assim, sabe, né? Já sei, tá morando aqui. E aí ela está do lado de uma frase, né, que é o tipo de paisagem que a gente procura na cidade, ela e eu, que está escrito assim, só não esqueça de apreciar a lua. E na imagem do canto, na Praça do Ferreira, no final do ano, né, aquele tradicional coral das crianças que tem no Natal. Aqui, com essa idade, ela já ia obrigada sem gostar muito, hoje eu não consigo mais arrastar, mas pelo menos registrei, que eu acho também que tem uma memória, né, mais uma vez, individual, coletiva, de vivenciar situações e eventos da cidade e no meu arquivo particular. Ainda no meu arquivo, na imagem da esquerda, ela está de frente ao letreiro da Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia da UFC, e esse letreiro não existe mais, ele foi derrubado. A Faculdade de Filosofia, inclusive, não pertence mais a esse centro de humanidades, ela está no livro, então já é uma memória, né, que já ficou só mesmo nos arquivos. E o quanto a memória é muito mais feita de esquecimento do que a gente lembra. Inclusive, biologicamente, neurologicamente, a gente esquece mais do que a gente retém, porque o nosso cérebro não tem a capacidade de reter todas as lembranças que a gente tem. E por fim, uma última imagem que é nossa declaração de amor coletivo, que se chamou do Benfica. E aí, para pensar, né, a cidade com essa memória individual e coletiva, e aí também fiquei pensando na nossa cidade como um arquivo público, né, vivo. E aí algumas imagens, né, de etapas diferentes de um prédio que contava também a história da nossa cidade, né, o edifício São Pedro, que teve várias funções, foi o primeiro edifício dessa cidade, depois foi hotel, e aí passou por diversos investimentos de degradação para chegar, né, até a sua demolição, e foi debatido coletivamente, foi em assuntos dos jornais, as notícias, teve inclusive exposição coletiva sobre esse acontecimento lá no Centro Cultural do Mar, que eu tive a honra também de participar. E aí, para pensar nessa informação que a gente tem tantos outros prédios, situações, né, que contam, que fazem e compõem esse arquivo público dessa cidade. Também fiquei pensando quanto a memória e a memória urbana da cidade, ela articula também o silenciamento, silêncios e esquecimentos. E aí a gente estava almoçando hoje mais cedo, eu contando a história dessas estátuas da Praça dos Leões, que tem outro nome oficial, e aí isso é muito legal para a gente pensar que aquele general que dá nome àquela praça, que foi um general que exterminou muitas pessoas na Guerra do Paraguai, ele não é sequer lembrado, aquele que dá nome à praça são os leões. E esses leões, tem uma história bem interessante, porque eles guardam na memória de uma luta dos trabalhadores dessa praça, né, que tiveram seus direitos trabalhistas negados, salários atrasados, e por forma de protesto eles mexeram nas genitálias dessas estátuas. E se eu não estou enganada, se eu estiver errado, me corrija, não sei se a gente está assim, mas que eu saiba, até hoje ela permanece trocada, né? A genitália masculina na feminina e vice-versa. Então, quando for lá na casa de novo, vamos conferir. Mas eu acho essa história muito boa porque ela conta, né, desse esquecimento, desse
pensar a arte como um dispositivo para pensar essas memórias e enredo de outras narrativas para pensar essa cidade, né? Só que aí não é qualquer arte que eu queria falar. A minha escolha é falar dessa arte urbana, feita na rua, e como o historiador Michel de Certeau fala, feita ao chão da rua. Diferente dessa, de olhar para a cidade, né, de cima, do planejamento, a ideia de pensar essa cidade a partir do que acontece ao nível do chão da rua. E aí, vai dentro desse universo da arte urbana, né, que a gente tem arte pública, por exemplo, as esculturas públicas, que a gente tem diversas na nossa cidade. Para citar uma, lá na beira-mar a gente tem a caixa d'água com os peixinhos, que foi feito pelo Leonilson, né? E aí você tem contato no espaço público com a obra do Leonilson, que é um artista incrível, que é também natural de Fortaleza. E aí, dentro dessa arte pública, dessa arte urbana, que está ao chão da rua, eu fui nos últimos anos sendo muito capturada por riscos, frases, né, grafias que aparentemente não tinham sentido. Parecia ser só mesmo um risco ali na cidade. Mas que depois eu fui vendo que essa falta de sentido ela é só aparente. Né? Quando eu comecei a ir criando conexões, eu fui vendo que elas tinham sentido que eu, pelo menos, estava atribuindo. Né? Eu fui formando essas coleções, né? Tomando essa liberdade de fazer essa bricolagem com o que eu estive encontrando. E aí a gente vai percebendo que é possível fazer essas costuras. E eu chamei essas costuras, essas bricolagens, de escritas de rua. Então, propositalmente, elas estão no feminino, né? O habituado escrever é feminino. E aí eu chamei elas de escritas de rua porque estamos na rua e porque são inscrições que... Mas esse arquivo público agora está só nas mãos, né? Já está começando. Que é o desenho teimando. É outra maneira de medir a passagem do tempo na cidade, né? Que não seja cronológico, não seja do calendário, mas essa passagem da relação, né, humana-natureza. Tem mangueira, tem a época das mangas, que é desenho. Ela também é possível a gente ver conselhos de saúde, comidas favoritas, então como beterraba, eu quero comer peixe, São Brás de Xabeiro. Essa aqui eu não entendo. São Brás de Xabeiro eu não tenho muito conhecimento, assim, né, experimentei, não tive essa oportunidade, mas fica aí a dica, né, para ter cuidado e como beterraba. Há também discursos narrativos eróticos, é incrível como a cidade ela guarda esse discurso do erotismo. Eu tenho inclusive muita vontade de fazer, ainda farei um trabalho só sobre isso, porque eu cataloguei de erotismo, mas trouxe aqui alguns. Inclusive, até conversando em casa mais cedo, será que eu levo do meio, assim, mas enfim, tá público na cidade, foi o que eu trouxe, né? Então é muito comum também essa narrativa erótica. Atuação política, né? Porque assim, óbvio que tem aquelas escritos políticos mais clássicos de não vote ou de falar de algum partido, mas esses me chamam a atenção em particular porque, mais uma vez, eles usam gramática que não é tão corriqueira, tão comum, né? Então, não se renda, eu que lute, e a famosa Réplica Escavadez, que foi, né, a época daquele fato, né, do nosso senador, que usou a Réplica Escavadeira para resolver a situação, e essa apareceu, inclusive, na época do Carnaval. E conseguiu usar de novo, caso permanecesse. Há também uma espécie de pedagogia das ruas, né, com muitos conceitos, então faz ruas de alguma coisa muito real, tem não deixa os idiotas se calarem, tem várias frases. E também elas podem não contar nada, apontar os sentidos, e ainda assim elas estão narrando sobre essa cidade. Então, qualquer coisa, esse qualquer coisa e embaixo não, já foi um diálogo, uma comunicação nesse espaço. A primeira palavra é qualquer coisa e depois alguém passou lá e escreveu não. Por que eu afirmo isso? Porque eu cataloguei, né? Primeiro eu tirava foto de qualquer coisa, depois eu passei e vi não. Eu também acho muito interessante esse diálogo silencioso, né? E também uma coisa que as narrativas dessas escritas de rua chamam a atenção é que elas não reivindicam a autoria. A gente vive numa sociedade que há tanto uma valorização do eu fiz, eu sou, e elas não têm uma assinatura. Não reivindicam quem escreveu. E aí, voltando para a pergunta, né? Quando você pensa na cidade onde vive, qual imagem lança primeiro a sua mente? Né? Que narrativa ela compra? Fernanda? Faróis. Farol do Rio, sabe, luz, né?
assunto, que aí eu estava tentando organizar algumas coisas. Quando eu tinha por volta dos 14, 15 anos, veio uma estudante dos Estados Unidos se hospedar na minha casa, por intercâmbio. E aí ela era antropóloga. Aí eu, o que é antropóloga? Ela é quem estuda as pessoas. Aí eu, mas não é o psicólogo? Não, o psicólogo é o que cuida das pessoas. A gente não cuida, a gente só estuda as pessoas. Aí eu, não, sociólogo. Não, sociólogo estuda muita gente. Eu estudo, né, assim, povos, enfim. E ela me perguntou assim, quais são os 3 lugares da cidade que eu mais gosto? E na época eu respondi, é meu colégio, minha casa e o shopping Guatemi. E ela disse, você sabe desenhar no mapa? Isso? Aí eu tinha 14 anos e fui tentar desenhar no mapa onde é que ficavam as coisas. Esse é um exercício que eu trago até hoje. E em todas as cidades onde eu vou, eu peço para as pessoas desenharem a própria cidade e dizer, diz aí 3 lugares importantes na cidade para você. E, inclusive, faço a sugestão para vocês experimentem isso em casa. Né? E aí, quando eu cheguei no 3º ano, eu comecei a, de fato, andar na cidade, fora desses 3 lugares, porque eu tive uma grande amiga que fez isso por mim, que foi me levar para gazear a aula. Então, a gente perambulava muito pelo centro da cidade. A gente andava muito, não só pelo centro, a gente ia para muitos lugares. E também tive a oportunidade de, com ela, aprender a pegar carona. Então, eu pegava aqueles mapas da lista telefônica e colava uma página na outra até poder ver o mapa da cidade completo. E entender que algumas avenidas, como a Bezerra de Menezes, virava Duque de Caxias, que virava Heráclito Graça, que virava uma outra avenida Aldeota. Então, era um retângulo. E a 13 de Maio, a Jovita Feitosa virava a 13 de Maio, que virava Pontes Vieira, que ia bater no Cocó e fazendo uma curva e ir para o Iguatemi. E que a Imperador virava José Bastos, chegava na minha casa, indo. E que a João Pessoa virava a Avenida da Universidade, que virava a General Sampaio, que me trazia para o Teatro da Alencar. E eu andava de carona, né? Já não está aqui, a gente teve esse momento na nossa adolescência de viver pedindo carona na cidade. Era outra Fortaleza, claro, né? Também. Mas eu percebo que, então, eu comecei a viver a cidade gazeando aula. Ou seja, por prazer, por tempo, para fazer isso, com esse olhar que tantos historiadores e tantos artistas colocam, que é de uma atenção flutuante e de uma espécie de jogo, de prazer. E eu lembro que a gente também tinha uma curiosidade muito grande para saber como as pessoas viviam nas casas. A gente chegava nas casas, né, Germano? Tocava a campainha, batia palma, pedia um copo d'água e às vezes dizia, a gente estava passando aqui, a sua casa é tão bonita, a gente pode ver como é dentro? E de fato, muitas pessoas olhavam para a gente, claro, né? 2 pessoas, adolescentes de classe média, brancos, de óculos, né? Cara de limpinho, diziam, claro, entre, conheça. E a gente conhecia as casas que a gente queria conhecer. Oh, muito obrigada, eu só queria ver. Pronto, era isso. Aí a pessoa, muito bonita a sua casa, eu ficava, oh, muito obrigada. Então, esse senso de acabei de cair no planeta e quero saber como as coisas funcionam, a gente teve. E aí, depois disso, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar. E aí, descobri uma Fortaleza que é do trabalho. Já conhecendo mais ou menos como se locomover, como, né, pegar ônibus, não mais carona, né? Mas depois dirigindo. E aí descobri que existe uma cidade de Fortaleza que é bandada ao meio. E ela é bandada pela BR-116, que nasce lá na praia e termina lá no Chuí. A BR-116, que é a Dom Manuel, gente, ela é a Dom Manuel, vira a Guanubi, vira a BR-116. Ela corta Fortaleza no meio. A Fortaleza de um lado de cá é uma, do lado de lá é outra. E eu vivi a minha vida feliz de curtir, de encontrar amigos, do lado de cá. E do lado de lá eu ia trabalhar, assim como a maior parte das pessoas proletárias dessa cidade. Então, eu ia para a Aldeota e ia para o Papicu para dar aulas. Ou, por algum acaso, visitar alguém, que eu aproveitava, vou dar aula e visitar alguém.
para não dar a viagem perdida. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar com mídia alternativa, fanzines, e descobri a rede muito grande e complexa de organizações não governamentais, assim como instituições do movimento social. E aí eu fui descobrir outra Fortaleza, que não é aquela Fortaleza que está no mapinha retangular, que é assim, Praia de Iracema, Dom Manuel, aí um pedaço do centro, aí vai até mais ou menos ali a Pontes Vieira, ou se duvidar, vai só até ali Antônio Salles, aí cresce para a direita, até o Papicu e sobe. E aí tem umas fotinhas fora desse retângulo que eu falei, das praias. E esse mapa que eu acabei de escrever foi o mapa que durante muitos anos era distribuído no aeroporto, para dizer o que é Fortaleza. E aí quando eu olhava o mapa do aeroporto e da cidade, eu disse, caramba, não é nem a quarta parte da cidade, não é. É muito maior, Fortaleza é muito maior. Aí eu fui descobrir o que é Conjunto Palmeiras, o que é Banco Palmas, o que é o Grande Bom Jardim, o que é o Conjunto Ceará, o que é o Laramar, o que é o Siqueira, o que é a Barra do Ceará, enfim, outra Fortaleza. E aí até hoje eu me pergunto quantas fortalezas cabem dentro da mesma, não sei. Mas aí quando eu estava na faculdade fazendo zines, tinha uma zine chamada Missiva, que era no formato de carta. E lá tinha uma pergunta que era assim, eu escrevia e te entregava. Aí você ia ler e estava lá dizendo que você poderia me escrever uma carta respondendo aquilo, que aí no número seguinte a sua carta estaria publicada. E aí a pergunta era um texto, assim, um manuscrito, dizendo, as pessoas vêm para Fortaleza e dizem, eu quero conhecer Fortaleza. Não conhecem Fortaleza, elas vão para a praia, elas vão para o Porto das Dunas, elas vão para o Cumbuco, elas não vão andar em Fortaleza. Elas vão ser servidas em Fortaleza, em algum hotel, e vão para outro lugar se divertir. Ou vão ser servidas no Pirata Bar, enfim, é uma existência in vitro, né? Assim, de proveito. Mas dizia assim, se você tirar a praia de Fortaleza, o que é que fica? Aí, depois disso, alguns anos, e aí isso me fez pensar que eu cresci pensando sobre a cidade com muitas pessoas que também estavam crescendo junto comigo. Junto, separado, é muita gente. E hoje está todo mundo, né, grande, por volta dos seus 40, 50 anos. E muitas pessoas se tornaram professores, se tornaram gestores de equipamentos culturais, se tornaram políticos, políticas. É muito curioso olhar a cidade agora. Mas eu vou parar de falar, para lá voltar a falar, e depois eu quero contar de 3 narrativas que eu trouxe para hoje. São 3 livros que contam de Fortaleza. E é claro, assim, romances que as histórias se passam na cidade. Ainda estamos começando a ter romances escritos como cenário, Fortaleza como cenário, né? Aí eu trouxe alguns. Talvez o promissor seja Adolfo Caminha, né? Adolfo Caminha. Uma lista. Já terminei, queria escutar de vocês, né? Porque se alguém pensou em alguma lembrança, alguma memória, algum lugar. Alguém? Um de cada vez? Tá com cara de E o jacaré da Lagoa. Apareceu de novo. família que está morando aqui agora, já fiquei. Eu estou começando a construir memória. Ai, que legal. Mas esse arquivo público agora está só nas mãos, né? Já está começando. Que é o Dezembro Tem Manga. É outra maneira de medir a passagem do tempo na cidade, né? Que não seja cronológico, não seja do calendário, mas essa passagem da relação, né, humana-natureza. Ó, tem Mangueira, tem a época das mangas, que é dezembro. Ela também é possível a gente ver conselhos de saúde, comidas favoritas, então como beterraba, eu quero comer peixe, São Brás de Chambeiro. Essa aqui eu não entendo. São Brás de Chambeiro eu não tenho muito conhecimento, assim, né, experimentei, não tive essa oportunidade, mas fica aí a dica, né, para ter cuidado e como beterraba. Há também discursos narrativos eróticos, é incrível como a cidade ela guarda esse discurso do erotismo. Eu tenho inclusive muita vontade de fazer, ainda farei um trabalho só sobre isso, porque eu cataloguei de erotismo, mas trouxe aqui alguns. Inclusive, até conversando em casa mais cedo, será que eu levo no meio, assim, mas enfim, tá público na cidade
narrativa erótica, a atuação política, né? Porque assim, óbvio que tem aquelas escritos políticos mais clássicos, de não vote, ou de falar de algum partido, mas esses me chamam a atenção em particular, porque, mais uma vez, eles usam uma gramática que não é tão corriqueira, tão comum, né? Então, não se renda, eu que lute, e a famosa Retra Escavadez, que foi, né, a época daquele fato, né, do nosso senador, que usou a Retra Escavadeira para resolver a frustração, e essa apareceu, inclusive, na época do Carnaval. E usar de novo, caso acontecer. Há também uma espécie de pedagogia das ruas, né, com muitos conceitos. Então, vá às ruas e mude alguma coisa no mundo real, não deixe os idiotas se calarem, tem várias frases. E também elas podem não contar nada, contar os sentidos, e ainda assim elas estão narrando sobre essa cidade. Então, qualquer coisa, esse qualquer coisa e o baixo não já foi um diálogo, uma comunicação nesse espaço. A primeira palavra é qualquer coisa e depois alguém passou lá e escreveu o não. Por que eu afirmo isso? Porque eu cataloguei, né? Primeiro eu tirava foto de qualquer coisa, depois eu passei e vi o não. Eu também acho muito interessante esse diálogo silencioso, né? E também uma coisa que as narrativas dessas escritas de rua chamam a atenção é que elas não reivindicam a autoria. A gente vive numa sociedade que há tanto uma valorização do eu fiz, eu sou, e elas não têm uma assinatura, não reivindicam quem escreveu. E aí, voltando para a pergunta, né? Quando você pensa na cidade onde vive, qual imagem lança primeiro à sua mente? Né? Que narrativa ela conta? Fernanda? Faróis. Farol do brilho, sai luz, né? A relação com o farol. Tão bom quando ela começou, porque aí eu estava tentando analisar algumas coisas. Quando eu tinha por volta dos 14, 15 anos, veio uma estudante dos Estados Unidos se hospedar na minha casa, por intercâmbio. E aí ela era antropóloga. Aí eu, o que é antropóloga? Ela é quem estuda as pessoas. Aí eu, mas não é o psicólogo. Não, o psicólogo é o que cuida das pessoas. A gente não cuida, a gente só estuda as pessoas. Aí eu, não, é o sociólogo. Não, o sociólogo estuda muita gente. Eu estudo, né, assim, povos, enfim. E ela me perguntou assim, quais são os 3 lugares da cidade que eu mais gosto? E na época eu respondi, é meu colégio, minha casa e o shopping Guatemi. E ela disse, você sabe desenhar no mapa? Isso? Aí eu tinha 14 anos e fui tentar desenhar no mapa onde é que ficavam as coisas. Esse é um exercício que eu trago até hoje. E em todas as cidades onde eu vou, eu peço para as pessoas desenharem a própria cidade e diz aí 3 lugares importantes na cidade para você. E, inclusive, faço a sugestão para vocês experimentem isso em casa. Né? E aí, quando eu cheguei no 3º ano, eu comecei a, de fato, andar na cidade, fora desses 3 lugares, porque eu tive uma grande amiga que fez isso por mim, que foi me levar para gazear a aula. Então, a gente perambulava muito pelo centro da cidade. A gente andava muito, não só pelo centro, a gente ia para muitos lugares. E também tive a oportunidade de, com ela, aprender a pegar carona. Então, eu pegava aqueles mapas da lista telefônica e colava uma página na outra até poder ver o mapa da cidade completo. E entender que algumas avenidas, como a Bezerra de Menezes, virava Duque de Caxias, que virava Heráclito Graça, que virava uma outra avenida Aldeota. Então, era um retângulo. E a 13 de Maio, a Jovita Feitosa virava a 13 de Maio, que virava Pontes Vieira, que ia bater no Cocó e fazendo uma curva e ir para o Iguatemi. E que a Imperador virava José Bastos, chegava na minha casa, indo. E que a João Pessoa virava a Avenida da Universidade, que virava a General Sampaio, que me trazia para o Teatro de Alencar. E eu andava de carona, né? Já não está aqui, a gente teve esse momento na nossa adolescência de viver pedindo carona na cidade. Era outra Fortaleza, claro, né? Também. Mas eu percebo que, então, eu comecei a viver a cidade gazeando aula. Ou seja, por prazer, por tempo, para fazer isso, com esse olhar que tantos historiadores, que tantos
uma espécie de jogo, de prazer. E eu lembro que a gente também tinha uma curiosidade muito grande para saber como as pessoas viviam nas casas. A gente chegava nas casas, não, Germano, tocava a campainha, batia palma, pedia um copo d'água e às vezes dizia, a gente estava passando aqui, a sua casa é tão bonita, a gente pode ver como é dentro. E de fato, muitas pessoas olhavam para a gente, claro, né? Duas pessoas, adolescentes de classe média, brancos, de óculos, né? Cara de limpinho, diziam, claro, entre, conheça. E a gente conhecia as casas que a gente queria conhecer. Oh, muito obrigada, eu só queria ver. Pronto, era isso. Aí a pessoa, muito bonita a sua casa, eu ficava, oh, muito obrigada. Então, esse senso de acabei de cair no planeta e quero saber como as coisas funcionam, a gente teve. E aí, depois disso, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar. E aí, descobri uma fortaleza que é do trabalho. Já conhecendo mais ou menos como se locomover, como, né, pegar ônibus, não mais carona, né, mas depois dirigindo. E aí descobri que existe uma cidade de Fortaleza que é bandada ao meio. E ela é bandada pela BR-116, que nasce lá na praia e termina lá no Chuí. A BR-116, que é a Dom Manuel, gente, ela é a Dom Manuel, vira Guanambi, vira a BR-116. Ela corta Fortaleza no meio. A Fortaleza de um lado de cá é uma, do lado de lá é outra. E eu vivi a minha vida feliz de curtir, de encontrar amigos, do lado de cá. E do lado de lá eu ia trabalhar, assim como a maior parte das pessoas proletárias dessa cidade. Então, eu ia para a aldeota e ia para o Papicu para dar aulas. Ou, por algum acaso, visitar alguém, que eu aproveitava, vou dar aula e visitar alguém, para não dar a viagem perdida. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar com mídia alternativa, fanzines, e descobri a rede muito grande e complexa de organizações não governamentais, assim como instituições do movimento social. E aí eu fui descobrir outra Fortaleza, que não é aquela Fortaleza que está no mapinha retangular, que é assim, Praia de Iracema, Dom Manuel, aí um pedaço do centro, aí vai até mais ou menos ali a Pontes Vieira, ou se duvidar, vai só até ali Antônio Salles, aí cresce para a direita, até o Papicu e sobe. E aí tem umas fotinhas fora desse retângulo que eu falei, das praias. E esse mapa que eu acabei de escrever foi o mapa que durante muitos anos era distribuído no aeroporto, para dizer o que é Fortaleza. E aí quando eu olhava o mapa do aeroporto e da cidade, eu disse, caramba, não é nem a quarta parte da cidade, não é. É muito maior, Fortaleza é muito maior. Aí eu fui descobrir o que é Conjunto Palmeiras, o que é Banco Palmas, o que é o Grande Bom Jardim, o que é o Conjunto Ceará, o que é o Lagamar, o que é o Siqueira, o que é a Barra do Ceará, enfim, outra Fortaleza. E aí até hoje eu me pergunto quantas fortalezas cabem dentro da mesma, não sei. Mas aí quando eu estava na faculdade fazendo zines, tinha uma zine chamada Missiva, que era em formato de carta. E lá tinha uma pergunta que era assim, eu escrevia e te entregava. Aí você ia ler e estava lá dizendo que você poderia me escrever uma carta respondendo aquilo, que aí no número seguinte a sua carta estaria publicada. E aí a pergunta era um texto, assim, um manuscrito, dizendo, as pessoas vêm para Fortaleza e dizem, eu quero conhecer Fortaleza. Não conhecem Fortaleza, elas vão para a praia, elas vão para o Porto das Dunas, elas vão para o Cumbuco, elas não vão andar em Fortaleza. Elas vão ser servidas em Fortaleza, em algum hotel, e vão para outro lugar se divertir. Ou vão ser servidas no Pirata Bar, enfim, é uma existência in vitro, né? Assim, de prover. Mas dizia assim, se você tirar a praia de Fortaleza, o que é que fica? Aí, depois disso, alguns anos, e aí isso me fez pensar que eu cresci pensando sobre a cidade com muitas pessoas que também estavam crescendo junto comigo. Junto, separado, é muita gente. E hoje está todo mundo, né, grande, por volta dos seus 40, 50 anos. E muitas pessoas se tornaram professores, se tornaram gestores de equipamentos culturais, se tornaram políticos, políticas. É muito curioso olhar a cidade agora.
que eu trouxe para hoje. São 3 livros que contam de Fortaleza. E é claro, assim, romances que as histórias se passam na cidade. Ainda estamos começando a ter romances escritos como cenário, Fortaleza como cenário, né? Aí eu trouxe alguns. Talvez o promissor seja Adolfo Caminha, né? Adolfo Caminha. Vamos lá, lista. Já terminei, queria citar de vocês, né? Porque se alguém pensou em alguma lembrança, alguma memória, algum lugar. Alguém? Um de cada vez? Tá com cara parada? Eu fui na Lagoa da Paracaba. Massa, na vida Paragá. E o jacaré da Lagoa. Apareceu de novo. Família que está morando aqui agora. Eu estou começando a construir memória. Ai, que legal. Pois as pessoas vão fazendo a cultura ela existir. Então, isso é muito importante para mim. E nesse processo de territorialização, né, uma nova territorialização, no primeiro momento me está ajudando a construir esse sentimento de fazer parte da cidade. Tanto que ontem, antes de vir para o evento, eu até pensei assim, nossa, Fortaleza é uma cidade que eu confio. Confio os meus dias, as minhas horas, os meus sonhos, as minhas vontades. Então, eu estou nesse momento, né? E aí, nisso de confiar, vem o lugar de andar pelas ruas, entender como funciona a questão dos padrões. Ou me pegou muito isso de uma avenida que vira outra, que vira uma rua, que vai dar na BR. E como ela tem, óbvio, parte dela, né? Que é essa outra parte que é a vista por todos, né? Ela é meio quadrada e tem os seus encontros. E o que me ajuda muito nesse processo, e eu estou vendo a importância, e na hora que eu vi o vídeo que você apresentou no primeiro festival, as placas. Porque essas placas é que eu falo, não, eu estou longe de casa, no meu boteco. Não. E isso fala muito da cidade, para além de várias outras formas de falar, né? Porque ela estava falando, mas eu acho que isso, o principal, é o que está me fazendo com que eu crie essas memórias. Você para a Lagoa de Messejana, porque a Lagoa de Messejana, eu fico pensando assim na ilha Iracema, à tardezinha ela tomando banho naquela lagoa. Inclusive parece que meu pensamento botaram a nostalgia lá. A minha memória é essa, a Lagoa de Messejana. Mas se for falar de memórias, desde 55 anos aqui em Fortaleza. Mas sempre eu vejo, eu acho, já vi a ilha Iracema tomando banho na Lagoa de Messejana. Dentro dessas Porque ela vinha correndo de Ubajara, né? Passava na Lagoa de Messejana, da Lagoa de Messejana, ela veio para o cais para olhar o. É o mesmo dia, né? É o mesmo dia. Correndo, tá? Aí quando eu estou lá, eu vejo ela passando. É uma flecha. Eu estou feliz. Dentro das provocações assim, e pensamentos, né, que a gente tem buscado e feito, e tem um texto que formulou outros projetos nossos, que fala mais ou menos assim: qual a Fortaleza que você conhece? Qual a cidade real que vai muito além do oficial e da estigmatização? Essas perguntas geraram o seguinte mote: Farol, olhares sobre fortalezas, um mergulho nas fortalezas de dentro da fortaleza. Como seu próprio nome diz, Fortaleza tem limites, vigilância, hierarquia e mantém invisibilizada parte da população que habita os limites dessa cidade. Longe dos olhares turísticos, onde alguns olhares são uma espécie de farol invertido, registrando outras formas de viver Fortaleza. Vocês se sentem esse farol invertido? Vocês têm essa relação, assim, lendo um texto, uma entrevista tua, você falando, né, do canhão que era posicionado para dentro, né, porque de alguma maneira essa cidade foi sempre vigilante aos seus próprios moradores, né? Com ponto de concentração, né, com quem vinha retirante da seca para cá, então sempre foi de vigília mesmo, foi meio que o daqui tem que ser o medo do outro, né? Vocês se sentem esse farol invertido no sentido de olhar, registrar, sentir e potencializar esse que muitas vezes deu medo?
Eu já queria, respondendo a sua pergunta, ler um trecho do Aldeota. Grande Jader. Gente, são 3 livros. Os Tais Caquinhos eu não tenho físico. Eu li na versão digital. Mas Os Tais Caquinhos, da Natércia Pontes, é um romance que se passa nos anos 90 em Fortaleza. E eu e Natércia, a gente tem a mesma idade, mais ou menos. Então, a gente também foi da mesma classe social, nos anos 90. Então, existe uma Fortaleza que está gravada ali, que não tinha aparecido ainda em romance nenhum. E aí eu recomendo muito esse livro, Os Tais Caquinhos, né? Que essa é adolescente em Fortaleza de classe média dos anos 90, gente. Recordar é bem. Mas, então, esses 2 livros aqui, que um é o Pirambulando, nos Tempos da Ditadura, é da Vera Marques, que é uma senhora que eu tive o prazer de conhecer no passado, que cresceu quando criança no Pirambu, nos anos 60, e foi uma infância muito sofrida, muita miséria, mas ela conseguiu aí, né, teve sorte e soube também aproveitar algumas oportunidades. E aí ela hoje é professora e decidiu escrever as memórias dela de como era viver no Pirambu nos anos 60. Para quem não sabe, o Pirambu fica no litoral leste, ali, né, ou seja, não fica na parte ricona da cidade. E o Pirambu foi um lugar muito povoado pelos jangadeiros, pescadores, e que também, quando as secas aconteceram, né, foi um campo de concentração, ou seja, a galera vinha do interior e ficava preso em alguns espaços. Não podiam ir para o centro da cidade. E existem estudos sobre isso, e isso é uma história que eu acho que o Ceará também, a gente, né, não se aprofundou ainda, não olhou de verdade para isso. Pirambu não foi o único campo de concentração, teve também ali no Otávio Bonfim, que é ali por trás do Shopping Benfica, indo em direção à casa do Thiago. Também, pessoas ficaram olhadas ali, correndo de fome, muitas. Então, e aí no Pirambu, houve uma passeata organizada na época da ditadura, que a galera andou rumo à Aldeota. E aí é tão curioso cruzar esses 2 livros, porque esse aqui é o Aldeota, do Jader de Carvalho, né? É um clássico da literatura cearense, eu acho que devia ser adotado em todas as escolas, esse livro devia ser obrigatório. Ele foi relançado agora pela UFC, fazia tempo que eu queria ler, e aí fui ler. É a história do Chicó, começa quando ele é criança, e a história termina, ele é um senhor, casado. E aí, no começo, ele é um menino do interior, uma cidadezinha que é distrito de algum canto. Ele tangia, sei lá, bode, cabra, vaca. E aí ele passa, ele é o Forrest Gump da história do Ceará, esse homem. Vocês lembram do Forrest Gump? Ele vê todos os momentos históricos dos Estados Unidos por época. Aí o Chicó, ele vê tudo. Ele se torna balseiro em Belém, depois ele vira seringueiro em Manaus, e aí ele pilota o bonde que andava em Fortaleza, ele foi piloto de bonde. Aí tudo que vai acontecendo na cidade, ele está no meio, quando ele decide morar aqui. Aí o que acontece é que ele começa a trabalhar com exportação. E aí ele começa a conhecer a galera muito rica, que vai enricando, né? Mas vai enricando com muita falcatrua, gente, muito contrabando, muita sonegação fiscal. E aí a Aldeota, a pequena aldeia, né, esse bairro rico, começa a erguer seus palacetes. E ele vai morar num desses palacetes. E aí a esposa dele, a grande sacada, uma das grandes sacadas desse livro é que assim, ele casa com uma mulher de Belém. E essa mulher gosta de escrever. E aí o Jader de Carvalho, que é o autor, ele conta a história do Chicó, e quando fala da mulher, diz assim, Catarina gostava muito de fazer diários com suas observações sobre a sociedade. E aí ele dá voz aos escritos da Catarina, você lê o texto dela. Aí a Catarina começa a pensar como foi que o marido dela enricou. Exatamente como é que ele consegue ter tanto dinheiro. E aí vem as denúncias. Aí tem uma cena muito curiosa que assim, vem um jornalista que começa a identificar as rotas de contrabando e vai bater na casa dele. Os dois se olham e se reconhecem. Eles eram crianças tangendo
aí se reencontram nessa situação. Aí eles, mas é tu, não, entra aí, vamos conversar. E aí resolve ali, anunciar no jornal. Porque não são amigos, entendeu? São cearenses que sofreram, fizeram tudo. E aí por aí vai. Mas existe uma parte aqui que eu quero ler para vocês. A Catarina descobre que existe um bairro chamado Pirambu. Aí ela vai lá olhar. Aí ela vê que tem um padre que está falando às pessoas e as pessoas têm que se rebelar, que tem que ir atrás dos seus direitos. E esse padre existiu de fato. E ele reuniu a galera, organizou a passeata, que ia sair do Pirambu Aí é que tá, eles iam até a catedral, gente. E os ricos da aldeota achavam o quê? Que os pobres, balamanhados, lascados, famintos da seca, iam invadir suas casas, comer suas comidas, pegar, roubar, matar, entendeu? Aí aqui, ó, Catarina, anônima e desacompanhada, mas a gente foi corajosa, foi examinando um por um os que marchavam. Aquela rapazola de pele escura, de passos ajeitados. Ela já não vira esse aí, nas fazendas de morada nova, com um pano a tiracolo no final de colheita de algodão? Aquele caboclo de rosto grave, andar decidido, não era um dos bravos do Seringal, do Equador, expulso pela seca do Nordeste, perseguido pelos Carapanã, pela onça, pela cobra, na escuridão da selva? Aquela gente que era dos campos desamparados, das várzeas queimadas pelo sol, das coroas esterilizadas pelo latifúndio, para a agitação, para a fome, para a falta de trabalho, para a falta de emprego na metrópole. E tendo apenas paisagens, uma paisagem bonita para os olhos e ventos sadios para os pulmões, essa gente perdia todos os dias um pouco de carne, enrijecida nas lutas agrícolas, na faina pastoril. Essa gente enfraquecia os músculos nas agulhas e tormentos calados da subnutrição. Exibia costelas, afinava pernas, curtia a pele na trama cruel do sol. Curvava o peito à força da tosse nas tuberculoses galopante. Aquela marcha era o sertão. Era o sertão que mudava plantadores de milho, de algodão, feijão de corda, em seringueiros, vencedores de grandes rios, de grandes matas, solidões, febres, do patrão ambicioso e desumano. Era o sertão que tirava os vaqueiros, aos vaqueiros a sua roupa de couro e os mandava de olhos fechados para os cafezais de São Paulo, para a construção civil do Rio de Janeiro, para os diamantes do Rio Branco, de Goiás, de Mato Grosso e de Brasília. Não tinha Brasília quando o livro foi escrito. Sim, era o sertão desse Filoveira, moça paraense, socialmente ingênua até os 49 anos de idade e agora desajustada na sociedade de milionários, tardiamente surpresa ante os mistérios da vida de Chicó, seu marido, da vida de quase todos os exportadores da beira da praia, da vida do Alcides, do Carlito, do Napoleão, do Retóis, com quem jantava. Em frente ao palácio do arcebispo, aqui na catedral, a multidão estacionou em manada, homens tranquilos, mulheres confiantes. Era o que se lia nos olhos dos homens e das mulheres, tranquilidade e confiança. Não havia oradores exaltados, não ardia a palavra quente de demagogos. Falava o padre, mas sem labaredas nas palavras. As palavras ardiam por si mesmas. Não se expuseram programas de reforma, nem pediram soluções violentas. A ideologia, o programa, o plano de trabalho, tudo se resumia num cartaz, empunhado por homens sem trabalho, sem saúde, sem comida. E o cartaz dizia: pecado mortal é morrer de fome. Gente, isso é um fato histórico, dentro de um livro de literatura. E aí quem é que tem medo nessa cidade? É quem tem o que perder e quem irritou, passando por cima de todo mundo, explorando medo, sonegando ou não. Se tem alguém muito rico, é porque tem uma galera fodida. E é essa galera que criou essa riqueza. Aquela pessoa, e a Catarina ficou observando o dia a dia do marido dela. Ele acordou, ele comeu, ele assinou os papéis, ele deu os telefonemas. Não foi ele que foi trabalhar lá. E aí ele trocou os números e os números se multiplicaram na conta deles. É muito cinismo, sabe? Assim, dá muita raiva quando a gente lê. Então é isso, eu acho que Fortaleza, quem tem medo, né? Mas assim, Fortaleza, quem tem medo em Fortaleza é quem tem grana. Sempre foi assim. Tem uma relação que quando alguém passa um tempo meio esquecido,
A minha pergunta é, teve algum boicote ao Aldeota? O Aldeota foi queimado, gente, na rua, porque as pessoas, os ricos da cidade, vestiram a carapuça. E aí, quem é mais ligado à galera da High Society, historicamente falando, e que tem trânsito mesmo, sabe quem é quem nesse livro? É fácil identificar quando você conversa com jornalistas mais velhos. O Jadê de Carvalho era jornalista também, né? Então ele ficava por dentro de tudo. Então, assim, ele foi perseguido, queimado os livros. Aí, a primeira edição que o seu Fernando tem é uma raridade, deve estar assim, 40 mil reais. É uma pérola, mais valiosa que a Playboy da Xuxa. Essa A nova primeira edição, edição do Aldeota. essa nova edição Essa nova edição foi pelo UFC. no intervalo para lançar Eu acho. Teve uma edição em 2002, que a capa é inclusive o Castelo do Plácido, né? Que é o que existia no centro da Praça Luiza Távora. Que é onde rola mesmo a residência da galera do livro. Era ali, a Aldeota, ela ia aqui do Colégio Militar até a Praça Luiza Távora. Era pequenininho, era uma pequena aldeia. E no livro eles até fazem piada, assim, eles são da nova Aldeota. Tipo, não são os aldeóteres, né? A galera que mais jovem, que enrica depois, são os novos ricos dos anos 60, 70. Era entre o Colégio Militar e ali a Praça Luiza Távora hoje, né? E o Jadê de Carvalho não colocou o nome de quase ninguém, né? Só tem o Padre Hélio, que é o organizador da Marcha do Pirambu. Da Marcha do Pirambu, é assim. Aí eu queria ler... Mas qualquer semelhança com a primeira do Gereissati é mera realidade, tá? Não, né? Pois é. Gente, inclusive eu queria ler aqui, agora um trecho desse, Pirambulando. A Dadá, que é a pessoa que conta a história, ela é uma criança, quando ela começa a contar a história, ela é uma criança de mais ou menos 9 anos, 8 ou 9 anos, no Pirambu. E a vida dela, o mundo dela, se resume a poucos metros quadrados, que é a casa dela, a praia, onde às vezes ela vai com o irmão para ver os pescadores tirando peixe, mas não era ambiente de uma menina, e a escolinha onde ela vai ter aula, e ela se destaca, né, como uma aluna ótima. Só que ela é negra, então ela sofre racismo, é uma onda. E aí ela começa a dar aula ela começa a cuidar de um garotinho na casa de alguém que é professora. Aí a vida dela começa a melhorar. Agora, a mãe dela faz o quê? Trabalha na casa de uma mulher que mora onde? Na Aldeota. E aí, aqui tem uma partezinha que diz assim, essa parte eu vou dedicar ao Germano, porque foi ele que me ensinou esse ditado. Às vezes a mulher dava refresco com bolacha pra gente. A comida era tão cheirosa, a gente sempre comia um pedacinho da mistura. Mas só um pouquinho mesmo, para ninguém perceber. O seu Assis almoçava no trabalho, quando chegava não queria a esposa, ou não queria a comida que a esposa fazia. Queria comer carne todo dia, mas só comprava ovos, sardinha, dizia que o salário que ganhava só dava para comprar os luxos da mulher e das filhas. Viva o luxo e morro o bucho. Era o ditado que as vizinhas repetiam quando se reuniam nas calçadas, debaixo do pé de castanhola para catar piolho das filhas e falar mal da vida alheia. Era uma mulher que queria parecer que tinha dinheiro, né? Mas, o marido, porque ele bancava os luxos da mulher. Aí a outra parte é que depois que ela consegue esse trabalho na casa de uma mulher, a mulher vai no centro da cidade comprar material para os filhos, material do colégio. E ela sempre quis ir no centro da cidade, ela achava o centro da cidade outra cidade. Aí quando ela disse assim, você vai comigo no centro, aí ela, pronto, é agora. Agora eu vou ficar aqui, eu vou para o centro da cidade. Porque nas aulas da escola ela ouvia falar da Praça dos Leões, do Teatro de Alencar, ela ouvia falar de lugares que para ela eram muito distantes. Aí nisso ela já tinha uns 12 anos. Aí quando eles vão no centro, aí diz assim, a gente entrou na loja, aí ela viu as bonecas, ela viu umas bonecas que ela via na casa onde ela trabalhava. Na Samasa, gente, a Samasa,
Dona Martinha comprou só a merendeira. Depois fomos pela Guilherme Rocha. Ela queria ir na Rua das Livrarias para comprar os materiais da lista. Então fomos para a Rua Barão do Rio Branco. Gente, a gente fez esse rolê, né? Eu não perdi as placas de vista. Eu ia contando nos dedos as ruas por onde passávamos e repetia para mim o nome de cada uma delas. Eu queria pedir para ela me levar na Praça do Ferreira, mas eu tinha vergonha. Carla, que era a outra menina que foi com elas, já estava com 2 sacolas de compra e eu com uma. E a Dona Martinha só levava a bolsa dela. E como já estava cansada e com fome, ela virou para a gente e disse: vocês querem um caldo de cana com pastel? Não lembro disso. Carla olhou para mim, eu olhei para ela e disse sim. Então Dona Martinha seguiu no rumo contrário, andamos um pouco mais, e aí eu vi a torre do relógio. Reconheci mais uma das praças estampadas no calendário. Era a Praça Feira. Eu não falava nada, só o meu coração sabia da felicidade de estar ali. E de quebra, eu ainda vi o Cine São Luís e o grande Hotel Sabaná. Como era lindo, era enorme. E eu olhei para a Dona Martinha e nenhuma novidade. Ela estava acostumada a andar por ali. E quanto a Carla, eu acho que ela nem sabia onde ela estava. Ela só carregava as sacolas cheias de material sem esboçar nenhuma reação. Eu pensava que eu era a única pessoa no planeta que não conhecia o centro de Fortaleza. Aliás, eu não conhecia Fortaleza, eu só conhecia o Pirambu. Aí depois, no final, elas vão comer o pastel, ela fica, ai meu Deus. Aí a mulher fica tão feliz, vendo a felicidade dela, que diz assim: Dani, você quer conhecer a biblioteca pública? Aí ela, eu nem sabia do que ela estava falando. Seria outra loja? Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, biblioteca. Nem minhas professoras me disseram. E mesmo sem saber o que era, eu disse que sim. Então, seguimos no rumo do mar. Atravessamos a Rua São Paulo, a Praça da Estação, passando pela Santa Casa de Misericórdia, chegamos no passeio público, com suas árvores seculares, mas não entramos. E eu de boca aberta, lendo todas as placas, tentando memorizar tudo. Chegamos à Praça do Cristo Redentor, que é aquela que tem a estátua assim, é um minarete assim, não sem nada para ir. E atravessamos a Avenida Presidente Castelo Branco, que é a leste-oeste. Dona Martinha mostrou o prédio e eu li: Biblioteca Governador Menezes Pimentel. Não é mais esse nome, né, gente? Graças a Deus. Menezes Pimentel era o outro Borolodó, Chapa Branca. Mas eu não fazia ideia do que tinha lá dentro. Eu pensei que era outra loja. Só que quando entramos, tinha muitos estantes maiores do que a Dona Martinha. E livros, muitos livros. Não dava nem para contar. Eu achei que eu fiquei meia hora de boca aberta. O lugar era maior que o Ronce. Aí foi que ano? Eu queria tanto trazer essas 2 partes para vocês, porque é muito legal, né? Assim, foi que ano? Esse livro, ele foi há 2 anos, foi lançado há 2 anos. Enquanto a gente está aqui, a Dona Vera está participando da feira, como é que chama? A feira lá de publicação da Biblioteca Pública, a BES. A gente fica... Vocês estavam lá? Não, que é o bolso. Era um supermercado, casa antiga. Pra mim é igual caviar, só osso falado. Não sei o que é. Você comprava 10 vezes, só uma sua retirada. Era tipo um Carrefour. Era uma meia. Tipo o Extra. Casas Bahia. O Ronce aí. Não, o Ronce é o supermercado. Mistura de Carrefour, Casas Bahia. E você... Esse paralelo, né, de conhecer a cidade, né, o Pirambu, que geograficamente é do lado do centro, Não é. do lado, né, talvez possa ser reproduzido se a gente pensar nos projetos habitacionais como Minha Casa Minha Vida, que estão nas fronteiras de Fortaleza, né, brincava muito com Messejano, né, tá indo para Fortaleza, né, Messejano, né, você tá indo para Fortaleza, né, e aí hoje em dia se cria um novo apartheid, digamos assim, né, dessas pessoas que não estão mais no Pirambu, mas que estão nos conjuntos habitacionais do projeto Minha Casa Minha Vida, longe, né, nos extremos da Fortaleza, já misturado com... Residencial José Euclides, que nos deu, querido Fortaleza Ordinária e Suricate Ceboso. Residencial José Euclides na cidade de Jardim, lá no sul, assim, quase caindo para fora do mar. Com a Cozinha Solidária,
forte lá, ele pode pensar que é uma nova forma, uma nova reprodução, né? Passa ano, entrando, décadas e décadas, e eles conjuntam. Mas Oliveira, moça paraense, socialmente ingênua até os 49 anos de idade, e agora desajustada na sociedade de milionários, tardiamente surpresa ante os mistérios da vida de Chicó, seu marido, da vida de quase todos os exportadores da beira da praia, da vida do Alcides, do Carlito, do Napoleão, do Retóis, com quem jantava. Em frente ao Palácio do Arcebispo, aqui na Catedral, a multidão estacionou em manada, homens tranquilos, mulheres confiantes. Era o que se lia nos olhos dos homens e das mulheres, tranquilidade e confiança. Não havia oradores exaltados, não ardia a palavra quente de demagogos. Falavam o padre, mas sem labaredas nas palavras. As palavras ardiam por si mesmas. Não se expuseram programas de reforma, nem pediram soluções violentas. A ideologia, o programa, o plano de trabalho, tudo se resumia num cartaz, empunhado por homens sem trabalho, sem saúde e sem comida. E o cartaz dizia: pecado mortal é morrer de fome. Gente, isso é um fato histórico, dentro de um livro de literatura. E aí quem é que tem medo nessa cidade? É quem tem o que perder e quem irritou, passando por cima de todo mundo, explorando medo, sonegando ou não. Se tem alguém muito rico, é porque tem uma galera fodida. E é essa galera que criou essa riqueza. Aquela pessoa, e a Catarina ficou observando o dia a dia do marido dela. Ele acordou, ele comeu, ele assinou os papéis, ele deu os telefonemas. Não foi ele que foi trabalhar lá. E aí ele trocou os números e os números se multiplicaram na conta deles. É muito cinismo, sabe? Assim, dá muita raiva quando a gente lê. Então é isso, eu acho que Fortaleza, quem tem medo, né? Mas assim, Fortaleza, quem tem medo em Fortaleza é quem tem grana. Sempre foi assim. Tem uma relação aqui na Alguém passou um tempo meio esquecido. Ela me pergunta, teve algum boicote ao Aldeota? O Aldeota foi queimado, gente, na rua, porque as pessoas, os ricos da cidade, vestiram a carapuça. E aí quem é mais ligado à galera da High Society, historicamente falando, e que tem trânsito mesmo, sabe quem é quem nesse livro? É fácil identificar quando você conversa com jornalistas mais velhos. O Jadê de Carvalho era jornalista também, né? Então ele ficava por dentro de tudo. Então assim, ele foi perseguido, queimado os livros. Aí a primeira edição que o seu Fernando tem é uma raridade, deve estar assim, 40 mil reais. É uma pérola mais valiosa que a Playboy da Xuxa. A primeira edição do Aldeota. Essa nova edição Essa nova edição foi pelo UFC. Nos intervalos para lançar. Eu acho. Teve uma edição em 2002, que a capa é inclusive o Castelo do Plácido, né? Que é o que existia no centro da Praça Luiza Távora. Que é onde rola mesmo a residência da galera do livro. Era ali, a Aldeota, ela ia aqui do Colégio Militar até a Praça Luiza Távora. Era pequenininho, era uma pequena aldeia. E no livro eles até fazem piada, assim, eles são da nova Aldeota. Tipo, não são os aldeotas, né? A galera que mais jovem, que enrica depois, são os novos ricos dos anos 60, 70. Era entre a Colégio Militar e ali a Praça Luiza Távora hoje, né? E o Jadê de Carvalho não colocou o nome de quase ninguém, né? Só veio do Padre Hélio, que é o organizador da Marcha do Pirambu. Da Marcha do Pirambu. É assim. Aí eu queria ler. Mas qualquer semelhança com a primeira do Gereissati é mera realidade, tá? Não, né? Mas gente, inclusive eu queria ler aqui, agora um trecho desse, Pirambulando. A Dadá, que é a pessoa que conta a história, ela é uma criança, quando ela começa a contar a história, ela é uma criança de mais ou menos 9 anos, 8 ou 9 anos, no Pirambu. E a vida dela, o mundo dela, se resume a poucos metros quadrados, que é a casa dela, a praia, onde às vezes ela vai com o irmão para ver os pescadores tirando peixe, mas não era ambiente de uma menina, e
a escolinha onde ela vai ter aula. E ela se destaca, né? Como uma aluna ótima. Só que ela é negra, então ela sofre racismo, é uma onda. E aí ela começa a dar aula ela começa a cuidar de um garotinho na casa de alguém que é professora. Aí a vida dela começa a melhorar. Agora, a mãe dela faz o quê? Trabalha na casa de uma mulher que mora onde? Na aldeota. E aí, aqui tem uma partezinha que diz assim, ó, essa parte eu vou dedicar ao Germano, porque foi ele que me ensinou esse ditado. Às vezes a mulher dava refresco com bolacha pra gente. A comida era tão cheirosa, a gente sempre comia um pedacinho da mistura. Mas só um pouquinho mesmo, para ninguém perceber. O seu Assis almoçava no trabalho, quando chegava não queria a esposa, ou não queria a comida que a esposa fazia. Queria comer carne todo dia, mas só comprava ovos, sardinha, dizia que o salário que ganhava só dava para comprar os luxos da mulher e das filhas. Viva o luxo e morra o bucho. Era o ditado que as vizinhas repetiam quando se reuniam nas calçadas, debaixo do pé de castanhola para catar piolho das filhas e falar mal da vida alheia. Era uma mulher que queria parecer que tinha dinheiro, né? Mas, o marido, porque ele bancava os luxos da mulher. Aí a outra parte é que depois que ela consegue esse trabalho na casa de uma mulher, a mulher vai no centro da cidade comprar material para os filhos, material do colégio. E ela sempre quis ir no centro da cidade, ela achava o centro da cidade outra cidade. Aí quando ela disse assim, você vai comigo no centro, aí ela, pronto, é agora. Agora eu vou ficar aqui, eu vou para o centro da cidade. Porque nas aulas da escola ela ouvia falar da Praça dos Leões, do Teatro de Alencar, ela ouvia falar de lugares que para ela eram muito distantes. Aí nisso ela já tinha uns 12 anos. Aí quando eles vão no centro, aí diz assim, a gente entrou na loja, aí ela viu as bonecas, ela viu umas bonecas que ela via na casa onde ela trabalhava. Na Samasa, gente, a Samasa, Dona Martinha comprou só a merendeira. Depois fomos pela Guilherme Rocha, ela queria ir na Rua das Livrarias para comprar os materiais da lista. Então fomos para a Rua Barão do Rio Branco. Gente, a gente fez esse rolê, né? Eu não perdi as placas de vista, eu ia contando nos dedos as ruas por onde passávamos e repetia para mim o nome de cada uma delas. Eu queria pedir para ela me levar na Praça do Ferreira, mas eu tinha vergonha. Carla, que era a outra menina que foi com elas, já estava com 2 sacolas de compra e eu com uma. E a Dona Martinha só levava a bolsa dela. E como já estava cansada e com fome, ela virou para a gente e disse, vocês querem um caldo de cana com pastel? Não lembro disso. Carla olhou para mim, eu olhei para ela e disse sim. Então Dona Martinha seguiu no rumo contrário, andamos um pouco mais, e aí eu vi a torre do relógio. Reconheci mais uma das praças estampadas em calendário. Era a Praça Feira. Eu não falava nada, só o meu coração sabia da felicidade de estar ali. E de quebra, eu ainda vi o Cine São Luís e o grande Hotel Sabaná. Como era lindo, era enorme. E eu olhei para Dona Martinha e nenhuma novidade. Ela estava acostumada a andar por ali. E quanto a Carla, eu acho que ela nem sabia onde ela estava. Ela só carregava as sacolas cheias de material sem esboçar nenhuma reação. Eu pensava que eu era a única pessoa no planeta que não conhecia o centro de Fortaleza. Aliás, eu não conhecia Fortaleza, eu só conhecia o Pirambu. Aí depois, no final, elas vão comer o pastel, ela fica, ai meu Deus. Aí a mulher fica tão feliz, vendo a felicidade dela, que diz assim, Dani, você quer conhecer a biblioteca pública? Aí ela, eu nem sabia do que é que ela estava falando. Seria outra loja? Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, biblioteca. Nem minhas professoras me disseram. E mesmo sem saber o que era, eu disse que sim. Então, seguimos no rumo do mar. Atravessamos a Rua São Paulo, a Praça da Estação, passando pela Santa Casa de Misericórdia, chegamos no passeio público, com suas árvores seculares, mas não entramos. E eu de boca aberta, lendo todas as placas, tentando memorizar tudo. Chegamos à Praça do Cristo Redentor, que é aquela que tem a estátua assim, é um minarete assim, não tem nada para ir. E atravessamos a Avenida Presidente Castelo Branco, que é a leste-oeste. Dona Martinha mostrou o prédio e eu li. Biblioteca Governador Menezes Pimentel. Não é mais esse nome, né, gente? Graças a Deus. Menezes Pimentel era o outro Borolodó, Chaco Branco. Mas eu não fazia ideia do que tinha lá dentro. Eu pensei que era outra loja. Só que quando entramos, tinha muitos estantes maiores do que a Dona Martinha. E livros, muitos livros. Não dava nem para contar. Eu achei que eu fiquei meia hora de boca aberta. O lugar era maior que o Ronce.
Aí foi que ano que a gente... Eu queria tanto trazer essas duas partes para vocês, porque é muito legal, né? Assim, Foi que ano? esse livro, ele foi há 2 anos, foi lançado há 2 anos. Enquanto a gente está aqui, a dona Vera está participando da feira, como é que chama? A feira lá de publicação da Biblioteca Pública, a BES. A gente fica... Vocês estavam lá? Não, que é o bolso. Era um supermercado casa antiga. Pra mim é igual caviar, só osso de não sei o que Você comprava 10 vezes só uma sua retirada. Era tipo um Carrefour, Era uma meia. tipo um Extra. Casas Bahia. O Ronce aí... Não, o moço é o supermercado. Mistura Carrefour, Casas Bahia. E você... Esse paralelo, né, de conhecer a cidade, né, o Pirambu, que geograficamente é do lado do centro, Não é? do lado, né, talvez possa ser reproduzido se a gente pensar nos projetos habitacionais como Minha Casa Minha Vida, que estão nas fronteiras de Fortaleza, né, brincava muito com messejano, né, tá indo para Fortaleza, né, messejano, né, você tá indo para Fortaleza, né, e aí hoje em dia se cria um novo apartheid, digamos assim, né, dessas pessoas que não estão mais no Pirambu, mas que estão nos conjuntos habitacionais do projeto Minha Casa Minha Vida, longe, né, nos extremos da Fortaleza, já misturado com... Residencial José Euclides, que nos deu, querido Fortaleza Ordinária e Suricate Ceboso. Residencial José Euclides na cidade de Jardim, lá no sul, assim, quase caindo para fora do mar. Com a cozinha solidária, né, muito forte lá. E pode pensar que é uma nova forma, uma nova reprodução, né? Passa ano, ano, décadas e décadas, e eles conjuntam. Mas ela crescia ali, em torno de Jacarecanga, sempre, aí foi se para no Aldeota, Benfica, muito menor. Continua essa história de botar nas beiras que não se quer. Cemitério, centro de internação para adictos, aterros sanitários e conjuntos habitacionais. Sim, sim. Não, mas eu só fazer a propaganda do livro. Tem, mas está faltando. Inclusive, estou devendo a Fernanda. Esse debate que eu fiz, essas reflexões que eu trouxe, eu estou um pouco lendo desse livro. Mas é uma coisa grande aí. Mas ele vai ser relevante para o lançamento, então vou ter mais exemplares. Eu sou o primeiro para guardar. E não sei quanto vai ser na Brasil, se pintar, eu volto. Uma outra reflexão, assim, porque assim como os livros, né, talvez a nossa identidade literária vem também, assim, nossa identidade sentimental vem muito das músicas, né? Porque na escrita, no livro, você lembra de um trecho ou outro, mas uma música, independente dos anos, ela toca, você sai disparadamente cantando todinha, né? Já diria Floresta Cabocla, Gabriel Pensacor, por exemplo, daí assim vão nacionais, né? Músicas quilométricas, mas o corpo sente, a alma reproduz, você sabe as letras, né? E baseado um pouco nisso, tem um trecho do Augusto Ordinado chamado Bombazé, que se lê: a Bombazé é essa massa atônita, cercada no centro da praça, sonhando comprometido, pousando o sol permitido. Ou na voz do cearense Belchior, com seu pequeno perfil cidadão, era feita aquela gente honesta, boa e comovida, que caminha para a morte pensando em vencer na vida. Quão importantes as intervenções urbanas, suportes alternativos, na sensibilização dessas pessoas, desses perfis, né, que formam os fanzines, que formam os escritos na parede, que de forma esses elementos, suportes, essas intervenções podem tocar esse
perfil, digamos, aqui expressado pelo Ednardo e pelo Gabriel? Eu estou muito feliz que o senhor Fernando está aqui, porque o senhor Fernando contribui, assim como outras pessoas, contribuem para a educação dessas pessoas que você falou, que somos nós também, para que essas pessoas descubram que a cidade, ela pode ser um playground, uma escola sem paredes. O Beco do Tambor. Não, o Beco do Tambor é tudo isso. Ela pode ser um lugar de apaixonamento, amor, pode ser um lugar de reverência, de irreverência, e ela pode ser um templo aberto. Um lugar onde você crê. Eu acredito nisso aqui. E eu habito isso aqui. Ano passado, no começo do ano, vieram umas mulheres do grupo de arte Caderreiro, lá da Argentina, para cá, fazer uma residência artística lá no Museu da Imagem do Som. Tem a ver com ditadura. E a resistência, né? A ditadura. E arte urbana e tal. E aí a gente conversando sobre o que aconteceu aqui, quando o Bolsonaro foi eleito, o que está acontecendo na Argentina agora com o Milei, com essa história do fascismo e tal, e o medo que as pessoas têm uns dos outros e da rua. E aí ela dizia, julgar os torturadores é uma coisa que o Brasil ainda não fez. Isso deixou um buraco. A história é uma disputa, toda narrativa é uma disputa. É uma ferida aberta. Na Argentina, ela foi julgada, foi condenada, e ainda assim o Milei se elegeu. Que diabo foi isso? Né? Aí assim, ela diz, olha, eu acho que tem muita coisa que tem a ver com tecnologia, capitalismo, pandemia, de fato, dessa geração, e que tem a ver também com a necessidade de lembrar, de erotizar a rua. Eu adorei. Erotizar a rua, sabe? De se sentir pertencente à rua. Tipo, eu gosto da rua, eu fico no meio da rua. Se vier alguém pobre, sem dinheiro, me pedir alguma coisa, aquilo vai fazer parte da minha vida numa cidade grande. Eu não vou ficar com medo, eu não vou começar a chorar. A gente vive aqui. Isso faz parte do todo. Se alguém me roubar, eu vou tentar manter a calma. É uma distribuição de renda forçada, mas é também uma coisa, uma questão, um fato de todas as cidades grandes dentro do sistema que a gente vive. Então, assim, é perder o medo da rua, mas não só. Criar tensão pela rua, pelo inesperado, pelo precário, pelo improviso, pela abertura de algo que a gente não sabe que pode acontecer. Isso aí, sobre isso eu quero falar. Eu tenho 55 anos, eu moro. Posso falar? Vai, conte ali. Eu tenho 55 anos que eu moro no centro de Fortaleza. E vi Fortaleza passar dos meus 8 anos aos meus 63 anos agora. 55 anos eu vivi dentro, como você falou, esse tesão pela Fortaleza, pelo centro. Eu conheci a Fortaleza, né? E a gente ia para o Safiri, a gente passeava, conheci os lugares das mulheres de vida difícil, que vinham do interior, conheci essa Fortaleza dela, que hoje também, eu não tenho medo de andar, hoje 2 horas da manhã, eu saio do meu bar, da livraria, e caminho na Floriano Peixoto até a minha residência, a pé, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E passo nesses lugares que eu conheci, vamos dizer, as mulheres da vida difícil, é o Barba Azul, é o Senadorzão, tá entendendo? Passei o Cuco, é ali onde era o antigo curral. Passei noites e noites, criança, eu digo com meus 12 anos, à noite lá, Senador Pompeu. Então essa Fortaleza é bela, a nossa Fortaleza é bela, apenas que eu fico triste, que eu já conversei na Academia Cearense de Letras, que a gente não encontra um local que pare um monte de turismo aqui em Fortaleza. As pessoas, tem gente que está acontecendo
acontecendo, essas pessoas, a respeito de turismo, as pessoas vêm dos pacotes, que a pessoa sai do aeroporto, não pisa aqui, vem para o hotel, do hotel já tem outro ônibus para levar para onde? Morro Branco, Cumbuco, tal. E uma vez eu achei tão interessante que uma pessoa disse assim, chegou e disse assim, poxa, eu tive que fugir do hotel para me conhecer o centro de Fortaleza. E eu vejo que os governantes parecem não querer mostrar o centro de Fortaleza, essa Fortaleza bela, porque o turismo, se fosse o turismo, em termos que a gente fala, do centro de Fortaleza é muito lindo. Essa Praça dos Leões, nós estamos fazendo uma segunda-feira à noite, se chama dos pretos e das pretas. A gente faz a capoeira e isso aqui. Está entendendo? Então, essa Fortaleza de 55 anos, quando eu era criança, eu saía todo dia de manhã para ir para a missa com a minha avó. Nós vinha para a igreja aqui, a igreja do Carmo. Nós íamos para aquela da Bezerra de Menezes, que nós distribuíamos pão para o Santo Antônio, depois a gente ia para o mercado, e no mercado nós íamos na hora da xepa, desculpe o momento que você pode levantar a mão. E lá eu achava bonito que eu levava a bolsa da minha avó, como essa jovem, que estava levando, vencendo os pesos, eu levava e a minha avó me amava, porque quando eu saía da missa, nós tomávamos café em casa e nós íamos na hora das frutas de graça. Por que as frutas de graça no mercado São Sebastião? Porque as pessoas vinham das serras e traziam aqueles caminhões para vender. E quando chegava a determinado tempo, eles não queriam mais levar de volta e eles deixavam nos locais. E nós chegávamos com as bolsas enchidas. Está entendendo? A carne era enrolada no jornal. Eu levava e hoje sinto o cheiro da bolsa. A bolsa que eu levava da minha avó da carne. Hoje eu sinto o cheiro. Então isso aí, Fortaleza, é bela. Agora apenas que é você ver. Fernanda, eu fico tão triste assim no momento, que nós fazemos aquele movimento ali, né? E vem pessoas de fora conhecer o movimento. Pessoas dos hotéis nem sabem, né? O bisu, fulano de tal, e vem. Nós tivemos agora uma vez que lotou aquele beco, foram os médicos residentes que estavam lá no centro de eventos, souberam. Uma quarta-feira foi a coisa mais linda do mundo. Pessoal do Rio Grande do Sul, e vários outros estados entraram ali, mas melhor para mim, porque eles, como é que pode um sebo desse aberto? Está fora do circuito. Tudo que nós queremos, bebidas, diversões e arte. Está entendendo? Mas nós fazemos esse movimento, mas convidamos sempre, entre aspas, eu quero vocês, não quero as autoridades, mas eu mando um convite, não aparece nenhum. Entendeu? Então é isso aí. Você já pensou de 55 anos, eu conhecendo essa Fortaleza, o centro, passava noites ali, e falando da ditadura, eu também peguei a ditadura em 1979. Nós estávamos na Praça do Ferreira, ali em cima, certo? E estava passando frio no Homem de Papel, de muito tal. Nós estávamos uma hora da noite, 10h30 para 11 horas da noite, quando eu vejo a DOPS, com aquela rural, bora, todo mundo entra, dentro da rural, que era a DOPS. Foram levar a gente aqui para o casarão, que esse casarão aqui era da Polícia Civil. Onde é a prefeitura agora, né? Não, o casarão hoje ainda é a delegacia aqui na Praça do Voluntário, aquela ali. Ah, sim, a Praça da Polícia. A Praça da Polícia, levaram nós para lá e fomos acusados que nós tínhamos tocado fogo numa caixa dos Correios. Nós sem saber de nada. Está entendendo? Então, é isso aí que a gente vê, foi Fortaleza, né? Fortaleza Bela, O Teatro Zé de Alencar, nós pegamos massa-feira. E aí nós derrubamos aquela grade, porque só estava elite. Como é que a turma não entra? Vamos puxar massa-feira. Então não, vamos pular os portões. O senhor viu o Ciro Gomes vendendo miçanga no massa-feira? Isso aconteceu. Foi?
Sobral e Mas assistimos Luiz Carlos Prestes, em frente ao Teatro Zé de Alencar, assistimos vários, mas pode dar continuidade. Não, essa coisa. Ela crescia ali, em torno de Jacarecanga, sempre, aí foi para o Aldeota, Benfica, muito menor. Continua essa história de estar nas beiras, que não se quer. Cemitério, centro de internação para adictos, aterros sanitários e conjuntos habitacionais. Sim, sim. Ela não mais quer. Eu só fazer a propaganda do livro. Tem, mas está faltando. Inclusive, estou devendo a Fernanda. Esse debate que eu fiz, essas reflexões que eu trouxe, eu estou um pouco nesse livro. Mas é uma coisa grande aí. Mas ele vai ser revelado com relação a então vou ter mais exemplares. Então, esse é o primeiro que está guardado. E não sei quanto vai ser cada exemplar. Uma outra reflexão, assim, porque assim como os livros, né, talvez a nossa identidade literária vem também, assim, nossa identidade sentimental vem muito das músicas, né? Porque na escrita, no livro, você lembra de um trecho ou outro, mas uma música, independente dos anos, ela toca, você sai disparadamente cantando todinha, né? Já diria Floresta Cabocla, Gabriel Pensacou, por exemplo, e assim vão os jornais, né, músicas quilométricas, mas o corpo sente, a alma reproduz, você sabe as letras, né? E baseado um pouco nisso, tem um trecho do Augusto Ednardo chamado Bombazé, que se lê: a Bombazé é essa massa atônita, cercada no centro da praça, sonhando comprometido, pousando o sol permitido. Ou na voz do cearense Belchior, com seu pequeno refil cidadão, era feita aquela gente honesta, boa e comovida, que caminha para a morte pensando em vencer na vida. Quão importantes as intervenções urbanas, suportes alternativos, na sensibilização dessas pessoas, desses perfis, né, que formam os fanzines, que formam os escritos na parede, que de forma esses elementos, suportes, essas intervenções podem tocar esse perfil, digamos, aqui expressado pelo Ednardo e pelo Belchior. Eu estou muito feliz que o senhor Fernando está aqui, porque o senhor Fernando contribui, assim como outras pessoas, contribui para a educação dessas pessoas que você falou, que somos nós também, para que essas pessoas descubram que a cidade, ela pode ser um playground, uma escola sem paredes. Um beco tambor. Não, o beco tambor é tudo isso. Ela pode ser um lugar de apaixonamento, amor, pode ser um lugar de reverência, de irreverência, e ela pode ser um templo aberto. Um lugar onde você crê. Eu acredito nisso aqui. E eu habito isso aqui. Ano passado, no começo do ano, vieram umas mulheres do grupo de arte Caderreiro, lá da Argentina, para cá, fazer uma residência artística lá no Museu da Imagem do Som, que tem a ver com ditadura. E a resistência, né, à ditadura. E arte urbana e tal. E aí a gente conversando sobre o que aconteceu aqui, quando o Bolsonaro foi eleito, o que está acontecendo na Argentina agora com o Milei, com essa história do fascismo e tal, e o medo que as pessoas têm uns dos outros e da rua. E aí ela dizia, julgar os torturadores é uma coisa que o Brasil ainda não fez. Isso deixou um buraco. A história é uma disputa, toda narrativa é uma disputa, é uma ferida aberta. Na Argentina ela não foi julgada, foi condenada, e ainda assim o Milei se elegeu. Que diabo foi isso? Né? Aí assim, ela diz, olha, eu acho que tem muita coisa que tem a ver com tecnologia, capitalismo, pandemia, de fato, dessa geração, e que tem a ver também com a necessidade de lembrar, de erotizar a rua. Eu adorei. Erotizar a rua, sabe? Se sentir pertencente à rua. Tipo, eu gosto da rua, eu fico no meio da rua. Se vier
alguma coisa, aquilo vai fazer parte da minha vida numa cidade grande. Eu não vou ficar com medo, eu não vou começar a chorar. A gente vive aqui, isso faz parte do todo. Se alguém me roubar, eu vou tentar manter a calma, é uma distribuição de renda forçada, mas é também uma coisa, uma questão, um fato de todas as cidades grandes dentro do sistema que a gente vive. Então, assim, é perder o medo da rua, mas não só. Criar tensão pela rua, pelo inesperado, pelo precário, pelo improviso, pela abertura de algo que a gente não sabe que pode acontecer. Isso aí, sobre isso eu pergunto a palavra. Fala, seu Pedro. Eu tenho 55 anos, eu moro. Posso falar? Vai, conte ali. Eu tenho 55 anos que eu moro no centro de Fortaleza. E vi Fortaleza passar dos meus 8 anos aos meus 63 anos agora. 55 anos eu vivi dentro, como você falou, esse tesão pela Fortaleza, pelo centro. Eu conheci a Fortaleza, né? E a gente ia para o Safiri, a gente passeava, conheci os lugares das mulheres de vida difícil, que vinham do interior, conheci essa Fortaleza dela, que hoje também eu não tenho medo de andar. Hoje, 2 horas da manhã, eu saio do meu bar, da livraria, e caminho na Floriano Peixoto até a minha residência, a pé, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E passo nesses lugares que eu conheci, vamos dizer, as mulheres da vida difícil, é o Barba Azul, é o Senadorzão, tá entendendo? Passei o público, é ali onde era o antigo curral, passei noites e noites, criança, eu digo com meus 12 anos, à noite lá, Senador Pompeu. Então essa Fortaleza é bela, a nossa Fortaleza é bela, apenas que eu fico triste, que eu já conversei na Academia Cearense de Letras, que a gente não encontra um local que pare um de turismo aqui em Fortaleza. As pessoas, tem gente que está acontecendo, essas pessoas, a respeito de turismo, as pessoas vêm dos pacotes, que a pessoa sai do aeroporto, não pisa aqui, vem para o hotel, do hotel já tem motorões para levar para onde? Morro Branco, Cumbu, tal. E uma vez eu achei tão interessante que uma pessoa disse assim, chegou e disse assim, poxa, eu tive que fugir do hotel para me conhecer o centro de Fortaleza. E eu vejo que os governantes parecem que não querem mostrar o centro de Fortaleza, essa Fortaleza bela, porque o turismo, se fosse o turismo, em termos que a gente fala, do centro de Fortaleza é muito lindo. Essa Praça dos Leões, nós estamos fazendo uma segunda-feira à noite, se chama dos pretos e das pretas. A gente faz a capoeira, isso aqui, tá entendendo? Então, essa Fortaleza de 55 anos, como eu era criança, eu saía todo dia de manhã para ir para a missa com a minha avó. Nós vinha para a igreja aqui, a igreja do Carmo, nós íamos para aquela da Bezerra de Menezes, que nós distribuíamos pão para o Santo Antônio, de terça-feira. Depois a gente ia para o mercado, e no mercado nós ia na hora da xepa, desculpa o momento que você pode levantar a mão. E lá eu achava bonito que eu levava a bolsa da minha avó, como essa jovem, que estava levando, vencendo os pesos, eu levava e a minha avó me amava, porque quando eu saía da missa, nós tomávamos café em casa e nós ia na hora das frutas de graça. Por que as frutas de graça no mercado São Sebastião? Porque as pessoas vinham das serras e traziam aqueles caminhões para vender. E quando chegava a determinado tempo, eles não queriam mais levar de volta e eles deixavam nos locais. E nós chegávamos com as bolsas enchidas. Está entendendo? A carne era enrolada no jornal. E eu levava e hoje sinto o cheiro da bolsa. A bolsa que eu levava da minha avó da carne.
que nós fazemos aquele movimento ali, né? E vem pessoas de fora conhecer o movimento. Pessoas dos hotéis nem sabem, né? O bisu fulano de tal e vem. Nós tivemos agora uma vez que lotou aquele beco, foram os médicos residentes que estavam lá no centro de eventos, souberam. Uma quarta-feira foi a coisa mais linda do mundo. Pessoal do Rio Grande do Sul, de vários outros estados, entraram ali, mas melhor para mim, porque eles, como é que pode um centro desse aberto? Está fora do E tudo que nós queremos, bebidas, diversões e arte. Está entendendo? Mas nós fazemos esse movimento, mas convidamos sempre, entre aspas, eu quero vocês, não quero as autoridades, mas eu mando um convite, não aparece nenhum. Entendeu? Então é isso aí. Você já pensou de 55 anos, eu conhecendo essa fortaleza, o centro, passava a noite ali, e falando da ditadura, eu também peguei a ditadura em 1979. Nós estávamos na Praça do Ferreira, ali em cima, certo? E estava passando frio no Homem de Papel, de muito tal. Nós estávamos uma hora da noite, 10h30 para 11 horas da noite, quando eu vejo a DOPS, com aquela rural, bora, todo mundo entra, dentro da rural, que era a DOPS. Foram levar a gente aqui para o casarão, que esse casarão aqui era da Polícia Civil. Onde é a prefeitura agora, né? Não, o casarão hoje ainda é a delegacia aqui na Praça do Voluntário, aquela ali. Ah, sim, a Praça da Polícia. A Praça da Polícia, levaram nós para lá e fomos acusados que nós tínhamos tocado fogo numa caixa dos Correios. Nós sem saber de nada. Está entendendo? Então, é isso aí que a gente vê, foi Fortaleza, né? Fortaleza Bela, Fortaleza. No Teatro Zé de Alencar, nós pegamos Massafeira. E aí nós derrubamos aquela grade, porque só estava elite. Como é que a turma não entra? Vamos curtir Massafeira. Então, vamos pular os portões. O senhor viu o Ciro Gomes vendendo miçanga no Massafeira? Isso aconteceu. Foi? Mas assistimos Luiz Carlos Prestes, em frente ao Teatro Zé de Alencar. Assistimos vários, mas pode dar continuidade. Não, essa coisa